Fala, torcedores do São Paulo! Hoje tenho para vocês 4 notícias bombásticas do São Paulo, então fique até o final do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like e dê a sua opinião nos comentários. Primeira notícia. Dirigente vê James Rodrigues em adaptação e avisa: ninguém é maior do que o São Paulo. O meia James Rodrigues ainda não estreou pelo São Paulo em 2024. Em busca de sua melhor condição física, o jogador sequer foi inscrito no Campeonato Paulista. Carlos Belmonte, diretor de futebol tricolor, e Rui Costa, executivo do departamento, disseram que o jogador colombiano não tem qualquer tipo de privilégio por ser astro na seleção da Colômbia e também por uma possível insatisfação do meio-campista por não ter atuado tanto na temporada passada. Foram só 14 jogos. Rui Costa foi categórico ao dizer que o jogador é quem deve se adaptar ao clube e não o contrário, ressaltando que a instituição é maior e sempre estará à frente de qualquer atleta. Ele é o James, mas respondendo outro aspecto do questionamento, o James vai se adaptar ao São Paulo. Ele precisa se adaptar ao São Paulo, como Lucas se adaptou ao São Paulo e como todos os atletas que chegam adaptam-se ao São Paulo, por uma questão de princípio, porque ninguém é maior que o São Paulo, disse Rui. Durante sua explanação, Rui Costa ressaltou a competitividade e capacidade técnica do elenco, lembrando que a equipe terá uma longa temporada, com cerca de 70 partidas e que, portanto, é necessário ter um elenco com profundidade, no qual todos terão a oportunidade de mostrar seu futebol. No perfil do nosso elenco hoje, todos querem ser titulares, né? Não se conquista nada apenas com 11 titulares. Nós temos em torno de 75 jogos na temporada. No ano passado foram 70 jogos. Se não me falha a memória, é impossível jogar um elenco de 11, 12 jogadores. Isso está muito claro. Inclusive, outros treinadores falaram sobre isso ao longo da semana, que essa época do ano no futebol brasileiro você precisa ter grupo, e é isso que nós buscamos. Nós temos um grupo hoje, no qual todos terão oportunidade desde que conquistem tecnicamente esse espaço no time, destacou o diretor executivo. O futebol brasileiro tem diversas peculiaridades que, em muitos casos, tornam a adaptação de jogadores estrangeiros mais demorada. Nesse sentido, o diretor tricolor pontuou que a adaptação de James e sua atual situação no clube vão muito além de sua titularidade ou não. Então, ele dentro de suas características muito bem destacadas pelo Belmonte, e vocês conhecem há muito tempo, pois ele é um jogador global, ele precisa se adaptar não só ao clube, mas também à liga que ele está, ao fato de que se joga a cada 72 horas, ao fato de que nós fazemos deslocamentos de um país continental e se sai de uma temperatura baixa para uma temperatura alta e que os padrões de gramado não são necessariamente os mesmos. Então o processo de adaptação do James ao futebol brasileiro é muito mais amplo do que simplesmente ele buscar a titularidade, concluiu Rui Costa. Em complemento ao que foi dito por Rui Costa, Carlos Belmonte fez questão de destacar o impacto que James Rodrigues já causou no São Paulo mesmo sem ter tido, ainda, um desempenho influente dentro de campo. Segunda notícia: trio se aproxima de retorno, e Igor Vinícius inicia tratamento no São Paulo após incômodo. O técnico Thiago Carpini pode contar com reforços importantes no São Paulo para o clássico contra o Corinthians, na terça-feira, às 19h30, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. O lateral direito Rafinha, o meia Michel Araújo e o atacante Eric treinaram normalmente neste domingo no CT da Barra Funda. Rafinha e Michel Araújo ainda não jogaram pelo São Paulo em 2024. A dupla busca sua melhor condição física para estar à disposição de Thiago Carpini. Como treinaram normalmente neste domingo, os dois jogadores devem enfrentar o Corinthians na terça-feira. Em compensação, o lateral direito Igor Vinícius deve ser desfalque. Ele deixou o gramado na vitória por 1-0 sobre a Portuguesa no último sábado no Morumbis, com dores na região posterior da coxa direita. Neste domingo, o jogador foi avaliado pelo departamento médico tricolor e fez tratamento no Refis Plus. Ele ainda fará exames complementares para saber a gravidade do problema. O atacante Lucas e o meia James Rodrigues ainda não treinaram com o restante do elenco. Os dois atletas foram ao gramado do CT da Barra Funda neste domingo para trabalhos com cargas individualizadas. Ambos ainda são dúvidas para o clássico de terça-feira. Depois da vitória de sábado, o técnico Thiago Carpini comandou um treino neste domingo. Os titulares ficaram na academia fazendo um trabalho de recuperação, enquanto os demais jogadores foram a campo para treinarem de olho no clássico. Terceira notícia. Luiz Gustavo dá experiência, segurança e estatura ao meio-campo do São Paulo.
O volante Luiz Gustavo fez sua estreia como titular do São Paulo na vitória por 1-0 sobre a Portuguesa no último sábado no Morumbis. Alto, experiente e versátil, o jogador de 36 anos fez o gol que garantiu os 3 pontos do tricolor na terceira rodada do Campeonato Paulista. Desde que chegou ao São Paulo, o técnico Thiago Carpini tenta aprimorar detalhes em jogadas de bola parada, principalmente ofensivas. Em meio a constantes elogios ao trabalho do antecessor Dorival Júnior, o atual treinador busca inserir suas características no dia a dia. Nesse contexto, Luiz Gustavo pode ter papel fundamental nas ideias de Carpini. Com 1,86 metros, é o segundo jogador de linha mais alto do elenco do São Paulo, atrás apenas do zagueiro Arboleda, que tem 1,87 metros. O volante é o maior entre os seus concorrentes por vagas no meio de campo tricolor. Num lance em que não precisou usar sua estatura, mas era de bola parada, Luiz Gustavo garantiu a vitória do São Paulo sobre a Portuguesa. A jogada, já uma ideia de Thiago Carpini, começou com cruzamento de Nicão, desvio de Alan Franco na primeira trave e finalização por baixo do volante. O que também chamou atenção em sua estreia como titular foi a experiência com a qual conduziu o meio de campo do São Paulo. Com 15 temporadas no futebol europeu e uma na Arábia Saudita, Luiz Gustavo é um dos mais experientes do elenco tricolor. O volante de 36 anos acelerou o jogo quando precisava acelerar, freou quando precisava frear, lançou quando precisava lançar. Acertou, ainda no primeiro tempo, lindo lançamento do campo de defesa para Galopo puxar contra-ataque. Mesmo que a idade possa fazer Thiago Carpini dosar as participações de Luiz Gustavo, sua experiência fará diferença a favor do São Paulo nesta temporada. É o que indicam as primeiras participações em jogos no tricolor. Quarta notícia. Lucas, Rafinha, Michel Araújo e Eric devem ser relacionados para clássico. Com 2 vitórias e um empate neste início de Campeonato Paulista, o São Paulo já possui um grau clássico de 2024 ao enfrentar o Corinthians, 31, às 19h30, na Neoquímica Arena. No CT da Barra Funda, o tricolor paulista se reapresentou neste domingo 28, com novidades que animam os torcedores do time. Thiago Carpini deve contar com reforços para o clássico. De acordo com a jornalista Aline Fanelli, Rafinha, Michel Araújo e Eric participaram das atividades normalmente. Lucas, que foi preservado nas rodadas anteriores, participou de um trabalho de carga, mas deve ser relacionado. Em contrapartida, James também participou do treino de carga individualizada. Na atual temporada, o meio-campista colombiano ainda não foi relacionado para nenhuma partida. A torcida espera ver o atleta diante do Corinthians. A imagem de Igor Vinícius lesionado preocupou a torcida do São Paulo. O lateral direito, que praticamente não jogou na temporada de 2023, voltou a sentir dores e precisou ser substituído contra a Portuguesa no último sábado. Conforme Aline Fanelli, o defensor ficou em tratamento no refis do clube, passará por exames complementares, assim, saber da gravidade da contusão que sentiu. Para o clássico, Igor não deve ser relacionado, mesmo se não for uma lesão grave. Com o retorno de Rafinha, Thiago Carpini conta com 2 posições para a posição. Além do experiente defensor, Moreira também pode atuar na lateral direita. Lesionado em 2023, Moreira também retornou em 2024, estreou na temporada justamente contra a Portuguesa. No confronto, o defensor participou de 23 minutos da vitória por 1-0. Os torcedores esperam ansiosamente pelo retorno de Lucas. Na estreia do Campeonato Paulista, quando São Paulo venceu o Santo André, o meio-campista marcou um gol. Todavia, no final da partida, o atleta sentiu dores e precisou ser substituído. Nada grave, mas o tricolor paulista preferiu prevenir o jogador de 31 anos, não relacionou para os confrontos com Mirassol e Portuguesa. Contra o Corinthians, fora de casa, onde o São Paulo almeja terminar com o tabu, Lucas deve retornar ao time titular. Resta saber no lugar de qual jogador. Lucas deve atuar no meio de campo, ou seja, Luciano ou Galopo podem iniciar no banco. Thiago Carpini conta com mais um dia de preparação antes do clássico. O treinador espera contar também com James. Caso seja relacionada, deve iniciar como opção entre os reservas.